Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos para o nosso segundo vídeo agora da nossa formação paroquial, da nossa partilha. Lembrando, que nós começamos este nosso programa, este nosso processo formativo a partir das cartas pastorais de Dom Armando. No primeiro vídeo, trabalhamos a introdução e o primeiro capítulo da carta pastoral do ano de 2006. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Hoje nós vamos procurar trabalhar os dois últimos capítulos desta carta, segundo e terceiro capítulo desta carta. O segundo capítulo nos lembra o ministério da liturgia. No primeiro, trabalhamos o ministério da palavra e agora o segundo capítulo, o ministério da liturgia. As nossas comunidades devem tornar-se autênticas escolas de oração. Isso é um desafio constante, porque apesar de muita gente dizer que rezar é uma coisa muito fácil, é uma coisa natural, é um desafio, porque manter uma vida de oração verdadeira, não uma vida de ritos ou de repetições de coisas, mas uma oração que de fato nos eduque sempre mais para o mistério que nós celebramos, para a comunhão de vida com Deus e com os irmãos e irmãs. Uma oração frutífera, uma oração que de fato faça frutificar em nós esta grande graça. E é por isso que Dom Armando inicia esse segundo capítulo citando essa experiência da carta Novo Milênio e Neunte. Ele lembra então as nossas comunidades devem tornar-se autênticas escolas de oração. Uma vida de oração comunitária muito profunda. Aquela oração que, como eu disse, nos faça crescer, que nos liberte, que nos sustente. Uma vida constante em oração, que não significa estar 24 horas em grupos de orações ou dentro da capela, mas uma oração que acontece durante toda a vida da gente, toda a vida, no trabalho, dentro de casa, está sempre com este espírito de oração. E as nossas celebrações da Santa Missa, do culto dominical, da liturgia das horas, dos sacramentos, devem ser esta escola, Devemos fazer profundamente essa experiência de oração. Para isso, Dom Armando então chama a nossa atenção dizendo que exige uma formação dos fiéis, uma educação litúrgica, que não só os ajude a compreender a liturgia, mas a inseri-la no coração da própria vida. Ou seja, nós precisamos não só entender intelectualmente, com a razão, o que nós celebramos, mas precisamos fazer com que o que nós celebramos, o mistério de Cristo, esteja na unidade da nossa vida. A nossa vida esteja dentro desse mistério. Não pode ser algo indiferente ou diferente da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu não posso ser uma pessoa aos domingos, quando vou à igreja para celebrar, e outra pessoa durante a semana, em casa, no trabalho, na política. Não, mas o que eu celebro ilumina a minha vida. Eu compreendo, o calendário litúrgico, o ano litúrgico, que eu tenho insistido muito aqui com vocês na paróquia, deve acompanhar a nossa caminhada, porque a gente vai compreendendo sempre mais a liturgia quando nós vamos compreendendo a dinâmica do ano litúrgico, de cada celebração, de cada data comemorativa, de cada tempo litúrgico dentro da liturgia. Dom Armando então nos apresenta algumas observações, algumas propostas
que vamos partilhar um pouco aqui. Então, sobre oração e liturgia, Dom Armando nos faz uma pergunta. Nosso povo sabe orar? Sabe rezar? E ele diz que muitas vezes ele percebe que sim, que ele vê muitos sinais de pessoas orantes, verdadeiros contemplativos, ele encontra nas comunidades, né? Pessoas que dedicam tanto tempo a rezar textos, ladainhas, novenas, e isso é muito bom, é muito bonito. Mas também temos uma dificuldade diante desta beleza. Nós ainda temos alguns fiéis que não entraram nessa dinâmica, né? E Dom Armando cita algo já lá em 2006, mas que é muito recorrente em nossas comunidades, né? Ele diz que ainda temos pessoas que esperam o início da celebração só conversando, né? Chega na igreja, chega na capela, antes da celebração começar, da celebração do culto, da celebração da Santa Missa, ou do batizado, ou do casamento, e dedicam-se a conversas como se a igreja fosse uma praça pública. Esquecem-se de que a igreja é uma casa de oração. E é bom sim chegar mais cedo, antes da celebração começar, mas não para sair cumprimentando todo mundo, para ficar batendo papo, mas chegar mais cedo para criar um espírito de oração. Chegar mais cedo e ficar ali no banco, recolhido no silêncio, na adoração ao Santíssimo Sacramento que está no sacrário, no tabernáculo, em uma profunda revisão de vida. Em muitos lugares se usa ainda os folhetos litúrgicos. Então você que recebe o folheto antes, fazer uma leitura de um dos textos bíblicos que serão anunciados na liturgia da palavra daquela celebração. Ou seja, uma preparação para bem celebrar a Santa Missa, não um recolhimento, não ficar caminhando para lá e para cá, banheiro, buscar água, cumprimentar alguém. Deixa estas coisas para o final, quando toda a celebração acabar. Então lá fora, em frente à igreja, aí sim, uma boa risada, uma boa história, uma boa conversa, como eu lembro, né? Sem falar da vida de ninguém, mas chegar mais cedo. Então, evitar isso, esperar o início da celebração só conversando. Não. Lembrar que nós devemos chegar mais cedo. Os que precisam preparar a celebração, cheguem um pouco mais cedo ainda. Prepare todos os objetos litúrgicos, os livros litúrgicos, organize tudo e depois também os ministros, coroinhas, cantores, antes da celebração, depois de arrumar todo o processo, dedique-se um tempo ali de recolhimento, de oração pessoal, de meditação, de contemplação, o silêncio. Uma outra dificuldade ainda na vida de oração comunitária que nós encontramos são aquelas pessoas que saem de casa para ir para a celebração, mas sequer entram na igreja, né? Ficam do lado de fora como mero espectadores, só batendo um papo do lado externo, até atrapalhando quem quer celebrar. Fico ali na porta da igreja, sentado na calçada ou embaixo da janela, né? A celebração do culto, da Santa Missa, do casamento principalmente, acontecendo lá dentro da igreja, e algumas pessoas que até disseram, né? Sai de casa dizendo, eu vou à missa, eu vou à celebração, eu vou ao casamento, mas não rezam e ainda atrapalham quem reza. Isso é uma grande dificuldade. Ao redor da igreja, pessoas do lado de fora, conversando, negociando, contando piada, enquanto a sagrada celebração acontece. Isso é muito triste e nós devemos ajudar os nossos fiéis sempre mais. Quem vai à igreja deve entrar à igreja, não só ficar na porta, mas entrar, ficar dentro da igreja e participar totalmente, do início ao fim da celebração, sem ficar saindo, mexendo no celular ou conversando com o vizinho ao lado, não. Mas toda a presença, toda a atenção, isso nos ajuda muito na vida de oração. E isso vale também não só para a Santa Missa, mas para a celebração dominical da palavra, que aí na sua comunidade acontece. Todos devem estar dentro da igreja em oração.
Uma terceira dificuldade que atrapalha o nosso espírito de oração são crianças e adultos também indo e vindo dentro da igreja durante a celebração, né? Vai para o banheiro, vai beber água, vai buscar uma folha de canto, um livro de canto, né? O vento apagou a vela, vai e volta o tempo inteiro para acender a vela, uma briga ali com o vento, e enquanto isso a celebração se desenvolve. Isso é muito ruim, muito ruim. Nós devemos ficar na celebração, como eu disse, do início ao fim. A nossa atenção deve estar na palavra, no canto, na ação litúrgica. A gente não... Claro, se você tem algum problema de saúde e precisa ir ao banheiro constante, é outra coisa. Mas criou-se um feio hábito nas nossas igrejas de precisar beber água o tempo inteiro, de precisar ir ao banheiro o tempo inteiro. Não. Nós deveríamos fazer movimentos dentro da celebração, os movimentos que a própria celebração nos pedem. Então, procissão de entrada, toda a equipe vai entrar em procissão, procissão do ofertório, todos os fiéis vêm trazer a sua oferta, procissão da comunhão, todos os fiéis vêm comungar. E o mais, nós estaríamos em nosso lugar. Nós não deveríamos estar saindo da igreja para atender celular, para ficar tirando fotografias, né, correndo atrás de crianças. A gente precisa educar desde cedo as nossas crianças para que elas participem da celebração. Dom Armando não colocou aqui, mas uma experiência que eu vejo em alguns lugares, poucos lugares aqui na paróquia, mas eu gostaria que não acontecesse. São pais que levam brinquedos para as crianças durante a celebração. Não façam isso. Desde cedo a criança precisa entender: o local da celebração não é o local de brincadeiras, é o local de celebrar, de recolher-se, de encontrar-se com Deus e com os irmãos e irmãs. A liturgia, as celebrações, é grande escola de oração. Portanto, quanto mais participamos, concentrados, ativamente, dedicados, com toda a atenção, com toda a piedade, com todo o respeito na celebração, mais nós crescemos na vida de oração. A liturgia é oração comunitária e algo que em 2006 Dom Armando chamava a atenção, mas que ainda acontece muito em nossas celebrações. São, em algumas celebrações, alguns cantores ou grupos de cantos que cantam o canto todo com o microfone preso à boca. O mau uso do microfone, isso é terrível, né? Todo o povo de Deus precisa cantar a liturgia, né? Quando o povo todo canta e ora ao Senhor, sentimos a beleza do ser igreja e uma forte experiência do Espírito. Então, onde de fato precisa usar o microfone, saber como usar, né? O grupo de canto deveria, ainda antes da celebração, fazer um ensaio com todo o povo de Deus que está ali. Aos domingos, ao menos todos os domingos. Então, o grupo de canto, evidentemente, que tem que chegar bem mais cedo para preparar microfones, instrumentos, o som. E depois disso, fazer um ensaio com o povo sobre todos os cantos que serão cantados, principalmente também o salmo responsorial, o refrão do salmo, ensinar o povo, porque o refrão do salmo é da Assembleia. A Assembleia precisa cantar. Portanto, muito cuidado com o uso do microfone, não ficar ali utilizando o microfone o tempo inteiro. O microfone é para sustentar o canto, para não deixar que a Assembleia se perca no canto ou deixe o canto acabar antes da hora. Então, o grupo de canto tem uma missão muito bonita e muito importante, mas essa missão não é excluir completamente o povo de cantar. Portanto, não monopolizar a celebração, mas ao contrário, animar para que todos os fiéis que estejam ali se envolvam na celebração como um todo. Um cuidado também que Dom Armando nos chama no Ministério da Liturgia é a celebração dos sacramentos. Essas celebrações devem favorecer
a evangelização e a catequese. E aqui Dom Armando destaca 2 sacramentos que nós precisamos ter um cuidado maior com a celebração deles, que é o batismo e o casamento, o matrimônio. Ainda são celebrados. O batismo, em alguns lugares, ainda acontece individualmente, né? Não há um motivo real para isso, mas porque a família quer ou por costume. Então vai lá o padre e sua família ali e celebram o sacramento do batismo. Agora, isso é uma coisa que eu estou colocando em prática agora, eu tenho procurado celebrar o batismo só dentro da celebração da Santa Missa da comunidade. No dia que vamos à comunidade, é claro, o batismo já está preparado, organizado. Então ali, já na vida da comunidade, celebro o sacramento do batismo. E eu tenho visto isso algo muito bonito. E o casamento também fica como se fosse uma propriedade do casal. Não é. O casamento é sacramento, pertence à igreja. É a igreja quem dá este sacramento para aquele casal. Então o casamento não é para fazer um sonho do casal, mas é uma celebração litúrgica. E por isso nós, como Dom Armando nos pede, deveríamos ter equipes de celebração, não só para organizar a Santa Missa, mas também para preparar o sacramento do batismo e o sacramento do matrimônio. Algumas sugestões, até inspiradas pela própria CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nas diretrizes da ação evangelizadora, Dom Armando nos propõe. Quando alguém vai nos procurar, nós padres, mas também a vocês que são coordenadores da comunidade, que fazem parte da equipe da coordenação, para pedir um sacramento, não fique dando respostas prontas às pessoas. Primeiro, acolha as pessoas com carinho e disponibilidade. Escute e depois dê as orientações que vocês recebem em nossas reuniões e em nossas formações. A orientação que você não souber dar em sua comunidade, procure o padre, que nós, é claro, sustentados e orientados pelas cartas pastorais de Dom Armando, teremos uma orientação correta a dar cada casal. Não existe resposta pronta. Não é a mesma resposta para todo mundo. Isso vai depender da história e da necessidade de cada casal que venha pedir o sacramento à igreja. Claro que nós não vamos facilitar as coisas, mas também, como Dom Armando nos pede, não vamos colocar nos ombros das pessoas pesos que não sejam maiores do que as suas forças, né? A gente não pode colocar um peso que as pessoas não consigam carregar. A gente vai acolher, vai orientar, vai conduzir as pessoas a participarem mais plenamente da vida da comunidade, nas celebrações de domingo, nos encontros temáticos que acontecem, na pastoral do dízimo, na catequese. E depois veremos a celebração destes sacramentos. Dom Armando ainda até nos aconselha a diminuir o número e melhorar a qualidade das celebrações, sobretudo de batismos. Isso é muito importante. Não sair batizando todo mundo de qualquer jeito, a qualquer hora, de qualquer momento, mas termos um calendário, uma data, como eu já falei isso com vocês, mas eu repito para não dizer depois também que é o padre que está inventando isso. São orientações alicerçadas e profundas dentro da história, da dinâmica da igreja, que nós vamos propondo a vocês, tá bom? Então a gente diminui o número das celebrações, mas a gente capricha mais, organiza e prepara mais profundamente estas celebrações. O canto e os cantos. Dom Armando nos lembra, não é? Então, na liturgia do Brasil, nós temos tantos textos e músicas de qualidade. Porém, ainda tem muitas comunidades que querem cantar aqueles mesmos cantos porque só sabem aqueles que nem litúrgicos são ou que não estão de acordo com aquela liturgia, com aquele tempo litúrgico. Nós não cantamos o que queremos, como queremos ou a beleza. Nós cantamos a liturgia. Então esse cuidado, né? O pessoal aí das comunidades, também da matriz, que tem esse cuidado de cantar e tocar a liturgia, devem preparar antes os cantos com a companhia do padre, para a gente não ter incômodos durante a celebração e não ser um show. A liturgia não é um show. Eu canto o que celebro, né? O que nós estamos celebrando é o que se canta.
Então esse cuidado, agora estamos vivendo o tempo da Páscoa, os cantos são os cantos da Páscoa, né? Porém, os textos da liturgia, as orações que o padre faz na celebração e os textos bíblicos é que devem destinar quais são os cantos. Então ter cuidado para a gente não pegar cantos aí da televisão, ou esse canto canta o ano inteiro, né? Não, cada canto, cada tempo, seu canto próprio, isso é muito importante, não é? E é claro, manter fiel, né, os cantos do hino do ato penitencial, hino do glória, santo, cordeiro de Deus, o canto do aclamação evangelho, esses cantos são próprios e nós não podemos cantar o que a gente bem quer, mas eles também fazem parte da lei. Já tem um texto que é próprio e a gente não pode colocar outro canto no lugar, mas ter muito cuidado para esta questão. Nós da liturgia não somos donos, somos servidores e por isso devemos estar sempre atentos a todas estas orientações. No Ministério da Liturgia, Dom Armando destaca algo que aqui eu vi com muita alegria acontecer, mas que ainda precisa ser mais intensificado, que é o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Muita gente aqui já pede para se confessar, isso é bom e deve continuar, porém essa condição do sacramento deve aparecer com mais intensidade, principalmente na catequese. As nossas crianças, já na segunda etapa, como o Dom Armando escreve no Catecismo da segunda etapa, ele nos orienta que as crianças, os meninos e meninas que estão ali na catequese da segunda etapa, no final do segundo ano da catequese da segunda etapa, já devem ser orientados, formados e se confessarem. Organizar com o padre uma celebração penitencial e acolher o padre, depois escutar a confissão, durante a catequese de base, a catequese de primeira comunhão, a catequese de crisma. Os nossos catequizandos e crismandos deveriam confessar-se várias vezes. E é claro também os nossos catequistas, viu? Tem muito catequista que ensina a confessar, mas não se confessa. Isso é um contra-testemunho. Então, organizar as nossas turmas nesta visão, para que se confessem, para que façam a experiência mais vezes durante os encontros do sacramento da confissão. A mesma coisa, o povo de Deus também deve buscar todos os fiéis. Este sacramento é fundamental, assim como o batismo, assim como a Eucaristia, assim como o matrimônio. Inclusive peço os catequistas que preparam para o batismo e para o casamento, o matrimônio, que também falem sobre este sacramento e orientem os noivos, os pais e padrinhos, a também procurarem um sacerdote para se confessarem antes da realização destes outros sacramentos, tá bom? Então, esse ministério da liturgia, nós teremos muita coisa ainda para falar, mas ao longo das cartas pastorais do ano seguinte, Dom Armando vai nos apresentar de novo esse texto, depois na Escola de Teologia para Leigos. Ele trouxe um livro, ele nos apresentou um livro sobre liturgia, então que a gente vai poder aprofundar mais intensamente. Por fim, Dom Armando, nesse segundo capítulo, nos chama a atenção para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Aqui em nossa paróquia já foram instituídos alguns, mas ainda precisamos de mais, porque eles são importantes colaboradores nas celebrações, como para a evangelização e a assistência aos doentes. Então a gente precisa de um número maior de ministros em todas as comunidades, para que eles não só colaborem com o padre no serviço da celebração, mas principalmente na evangelização e na assistência aos doentes. Dom Armando não colocou aqui, mas ele está fazendo agora, já me enviou, nós estamos lendo para ajudá-lo na formação, na formatação. Dom Armando está preparando agora um subsídio para as celebrações de exéquias, de corpo presente, da morte cristã, que muitos ministros também fazem. Será também uma grande graça para nós. Então,
É preciso que os ministros procurem sempre estarem com a formação espiritual profunda, né? Vida de oração. Os ministros precisariam ser os primeiros a se dedicarem na adoração ao Santíssimo Sacramento, ao menos uma vez por semana. Isso ainda é pouco, mas ao menos isso. O ministro mesmo organizar com a comunidade, mas ele não vai fazer para a comunidade, ele também vai adorar, ele também vai fazer parte. E depois manter o cuidado ali dos doentes cristãos, os doentes que existem na comunidade, não só para levar a comunhão de 8 em 8 dias, mas para manter mesmo uma proximidade da igreja com aqueles doentes, uma visita para escutar, para rezar e quando preciso for, não por superstições, mas por real necessidade, levar também o padre lá para dar o sacramento da unção dos enfermos ao doente, para atender a confissão. Isso é importante, são os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão que devem fazer isso. Aqui nós temos o nosso hospital, não é a presença dos ministros, mas também de outros leigos dedicados para visitar o nosso hospital, ser a presença da igreja ali junto aos doentes que estão internados, é muito importante, tá bom? Então, nós vamos no próximo vídeo trabalhar rapidamente o terceiro capítulo e último desta carta pastoral, encerrando assim esta primeira carta pastoral de Dom Armando do ano de 2006. Então, até daqui a pouco com o terceiro vídeo, terceiro capítulo da carta pastoral.